Fala galera, beleza? Professor William Mantegão, começando mais uma aula aqui com vocês. E o nosso assunto hoje é uma continuação do que nós estávamos falando sobre indústria, né? Então nós já discutimos aqui todas as questões relacionadas ao processo de industrialização. Entendemos que esse processo de industrialização, ele é um processo que teve início lá no século XVIII, com a Revolução Industrial. Nós discutimos a primeira, a segunda, a terceira fase da Revolução Industrial. Em outras aulas nós discutimos essa questão de como que esse processo de industrialização influencia numa atividade urbana, né, no processo de urbanização, que é quando as cidades se passam a ter mais destaques, sobretudo na economia mundial. Bom, hoje a nossa conversa é sobretudo com os fatores locacionais. Então o que seria essa ideia de fator locacional? Fatores locacionais são as condições para a instalação de uma determinada empresa, uma determinada indústria no território. Então quando nós pensamos, vamos abrir uma indústria, vamos abrir uma empresa, a primeira coisa que você observa é o fator locacional, ou seja, quais são as condições de território que influenciam para a instalação de uma indústria. Uma coisa que nós devemos frisar é que esses fatores locacionais eles variam de acordo com o tipo de indústria, ou seja, de acordo com a atividade industrial a ser desenvolvida. Se é uma indústria do setor têxtil, ela vai ter um fator locacional, os fatores locacionais diferentes da indústria do setor de alimentos. Se é uma indústria do setor de automóveis, vai ter diferença no fator numa empresa de setor de eletroeletrônicos. Então, quando nós vamos pensar no fator locacional, para determinada indústria, para determinada empresa, nós vamos ver as condições do território, ok? Então, olha só, esses fatores locacionais, eles foram variando de acordo com a evolução tecnológica, com o processo de modernização. Então, nós podemos observar que na primeira fase da Revolução Industrial, alguns fatores que eram indispensáveis, que eram fundamentais, hoje, quando nós estamos vivendo aqui a terceira para a quarta Revolução Industrial, alguns autores já trazem como quarta Revolução Industrial, nós já percebemos que aqueles fatores que antes eram fundamentais, que antes eram essenciais, hoje já são fatores secundários, já são fatores que não determinam. Então nós vamos diferenciar os fatores em fatores determinantes e fatores secundários. Quais seriam os fatores determinantes? Aqueles que são indispensáveis para se ter uma indústria. Por exemplo, fonte de energia. É impossível você ter uma atividade industrial sem fonte de energia. Por exemplo, se você for pensar uma indústria sem energia elétrica, né, uma indústria sem petróleo, sem combustíveis, o setor de transporte sem funcionar. Então, as fontes de energia são fatores fundamentais, determinantes para a instalação de uma indústria. Tanto é que quando nós vamos perceber a formação de um parque industrial, a primeira coisa que se instala são as fontes de energia, as redes de distribuição de energia elétrica, sobretudo. Por quê? Quando nós pensamos um parque industrial, aquela rede ela não é igual a uma rede convencional de uma área habitacional, por exemplo. A altura dos postes, a dimensão do cabeamento, né? Então tudo isso são fatores fundamentais para essa instalação. Bom, pensar em recursos naturais. Quando nós falamos recursos naturais, nós estamos falando diretamente de matéria-prima. Matéria-prima já foi por muito tempo um fator condicionante para a instalação de uma determinada indústria. Hoje já é um fator que pode ser considerado secundário. Por quê? Porque hoje nós temos a evolução tecnológica dos meios de transporte. Uma matéria-prima lá na China pode chegar na Europa com facilidade. Observe, ela poder chegar é uma coisa. Agora, isso ser ou não lucrativo para a empresa, aí já é outro fator. Então nós temos que pensar, a possibilidade desse material chegar existe, então já é secundário. Mas a escolha desse material chegar ou não, aí já é da empresa observando o seu custo, que esse é um fator importantíssimo na hora de abrir uma empresa. Mão de obra. A mão de obra, por muito tempo também, foi um fator condicionante. As empresas, quando se instalavam, logo elas promoviam a construção de casas para os seus trabalhadores. Hoje, com a evolução tecnológica dos meios de transporte, não tem a necessidade de você colocar o seu trabalhador ao lado da empresa. Isso facilita, mas não determina a instalação de uma empresa. No Brasil, nós temos o exemplo de uma cidade
chama Fordlândia, que foi construída pela Ford, né? E a ideia seria atender a demanda da empresa, da indústria. Hoje nós sabemos que esse fator não é mais um fator condicionante, devido à possibilidade que nós temos de transporte. Mercado consumidor. Esse eu diria que com a globalização, ele é o menor dos fatores condicionantes. Por quê? Porque com a globalização, a empresa ela pode distribuir o seu processo de produção, ou seja, parte do seu produto pode ser feito em um continente, outra parte em outro, e a venda ser em todo o mercado, né? Em todo o mercado global. Então, mas mercado consumidor, você está próximo ao mercado consumidor, é um fator de redução dos custos. Então, pode ser considerado, sim, um fator locacional. Infraestrutura de redes. Para isso, nós temos que relembrar aqui o que são redes. Redes são um conjunto de sistemas que interligam e estruturam diferentes pontos do território. Como assim, conjunto de sistemas? Esses sistemas, nós temos aqui os sistemas de transportes, que funcionam de forma intermodal. O que seria isso? Transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário, hidroviário, todos eles de forma interligada. Qual o objetivo de interligar? Reduzir custos e agilizar o processo de transporte. Quando nós temos transportes e comunicações funcionando, esse é um fator fundamental para a instalação de uma determinada indústria. Por que esse fator é fundamental? Porque não adianta nada eu produzir se eu não tiver como entregar esse material. Então, sobretudo, eu preciso dessas redes funcionando e funcionando com qualidade. Aí você vai perceber a queda dos custos de transportes, a queda dos custos com comunicação, como um fator fundamental para a instalação de uma indústria. Agora, dentro da nova ordem mundial, que é a globalização, nós percebemos que os subsídios fiscais, que eu coloquei por último aqui, parece ser menos importante, mas ele é o principal. Subsídios fiscais vão trazer a lógica de industrialização do mundo moderno, contemporâneo. Por quê? Porque esses fatores, né, todos esses outros fatores são fatores negociáveis. Agora, subsídios fiscais são fatores fundamentais porque são acordos firmados entre o governo, entre a iniciativa privada, e são fatores que fazem com que esse custo de produção abaixe e eleve o lucro da empresa, que esse é o principal objetivo a você abrir uma indústria. Então, subsídios fiscais, doação de terrenos, isenção de impostos, abertura de créditos a baixos custos, abertura de universidades, polos tecnológicos perto das indústrias para abastecer essas indústrias, a construção de rodovias, de ferrovias, a construção de polos industriais, tudo isso são subsídios. A palavra subsídio é ajuda. Então essas ajudas fiscais promovidas pelos governos são fatores fundamentais para a alocação de uma empresa. Por exemplo, quando nós percebemos um estado e outro competindo pela instalação de uma indústria, nós vamos perceber o que nós chamamos de guerra fiscal. Então, as guerras fiscais são essas competições entre uma empresa e outra para puxar, para atrair esses investimentos. Qual o objetivo disso? Quando você atrai uma empresa, uma indústria para dentro do seu território, você gera emprego. Gerando emprego, você gera renda. Gerando renda, você movimenta a economia e, consequentemente, você melhora a qualidade de vida da sua população. Beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de fatores locacionais. Um abraço para vocês. Até a próxima.